e faz uma introdução no culto. Pena que alguns de vocês chegaram depois e não ouviram, mas ele faz uma introdução do culto que tem muito a ver com o que estava em minha mente. O Jorge leu Isaías 58 e fez o paralelo com Marcos capítulo 10, a questão do reino de Deus se manifestar não como quem domina, mas como quem serve. E o profeta Isaías está advertindo Israel que eles jejuavam, que eles cultuavam, que eles adoravam a Deus, e até no rito do jejum você se veste de saco ou se finge de humilde, mas ao mesmo tempo escraviza o irmão. É essa incoerência que o Isaías está denunciando. Vocês jejuam como quem está se humilhando, mas você escraviza seu irmão. O que é isso? Que humildade é essa? Que você se impõe ao seu irmão, que você compra o seu irmão pobre como um escravo. E algo que a lei permitia apenas durante um curto período, e sem nenhum tipo de opressão. Então essa denúncia, não é, aparece em Isaías 58, e depois Jesus, falando aos seus discípulos, diz: olha, vocês estão aí disputando quem é mais importante? Entre vocês não será assim. Quem dentre vocês quiser ser o maior, vai ser servo de todos. Então Jesus propõe um modelo de vida que não está baseado em relações de poder por dominação, mas está baseado em relações de amor por lealdade e por humildade. E o texto que eu quero ler está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 22. Aliás, desculpem, no capítulo 21. A partir do verso 33. É a mesma página aqui. Mateus capítulo 21, a partir do verso 33. Como não é fácil ler no escuro, projeta a letra lá. Desculpem, eu esqueci de mandar para vocês o texto. Mateus capítulo 21, verso 33. Jesus está aqui falando com os principais do templo, tá bem? As autoridades que foram ver Jesus eram os principais sacerdotes, os anciãos do povo que se aproximaram para falar com ele. Verso 33. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar. O lagar é um lugar onde se esmaga a uva para produzir vinho. Construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. A torre era para guardar os vasilhames com vinho, para que o vinho envelhecesse. Então ele preparou o lugar, a vinha, o lugar para prensar a uva e o lugar para armazenar o vinho. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo.
Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra veio a ser pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém. Nem sempre quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que há uma intenção nos escritores do evangelho a demonstrar como a animosidade entre a elite sacerdotal de Jerusalém e o movimento de galileus iniciado por Jesus foi se indispondo um com o outro. O movimento de Jesus é um movimento popular. Jesus é essencialmente um homem visto como um profeta, admirado pela multidão. Afinal de contas, ele curou muita gente, abençoou muita gente, fez muitos milagres, e a sua fama percorria vilas, aldeias, cidades, de modo que muitos ficavam sabendo quem ele era. Mesmo em Jerusalém, Jesus fez alguns milagres. O tanque de Betesda, não é? Pertinho de Jerusalém, a cura de Bartimeu, o cego, lá em Jericó, quase chegando em Jerusalém. Então, há muitas ocasiões em que a fama de Jesus se espalha por conta dos seus milagres. Então, ele é visto, de fato, como um profeta de Deus. Mas os líderes dos judeus estão preocupados em manter a sua posição, em manter a sua autonomia diante do Império Romano. Quem mostra isso mais claramente é o Evangelho de João. Depois da ressurreição de Lázaro, o Sinédrio se reúne e a conversa é esta: olha, se não fizermos nada, todo mundo agora vai segui-lo. Isso não vai acabar bem, vai haver algum tumulto e os romanos virão e vão tirar o nosso lugar. Porque os romanos faziam uma negociação política de se manter bem com o povo dominado. Se o povo judeu não quer mais se submeter ao sinédrio, se o povo judeu não quisesse mais se submeter aos sacerdotes, e se o povo judeu quisesse seguir Jesus, os romanos poderiam chegar lá e dizer: olha, para nós tanto faz, vocês sigam quem vocês quiserem. O que nós queremos é o imposto no cofre. Se vocês querem esse nazareno, que o nazareno governe e tchau para os sacerdotes. Os sacerdotes estavam preocupados com isso, que os romanos atendessem o povo. Se o povo todo quisesse Jesus, os romanos não querem guerra, os romanos querem impostos. Então vamos aqui remanejar esse negócio e deixar os judeus felizes. Eles querem isso? Um rei nazareno? Tudo bem. Então há muita coisa no ar, né? Não estou dizendo que os romanos fariam isso. Os judeus pensavam nessa possibilidade, os líderes judeus. Ele está ameaçando o nosso lugar. Então Jesus está aqui no templo. E os líderes dos judeus estão já planejando prender Jesus, estão querendo se livrar dele. E Jesus sabe o que eles pensam. E aí ele profere esta parábola, que é uma análise que Jesus faz sobre a religião do templo. Um homem, dono de uma terra, planta uma vinha e espera que os frutos lhe tragam o rendimento desejado.
Mas ele vai viajar, ele vai para outro lugar, então ele deixa a vinha sob os cuidados de alguns arrendatários. O dono da terra é Deus. A vinha plantada é Israel. Israel, já no Antigo Testamento, é chamado de a vinha. Só que essa vinha, vira e mexe, dava problema para Deus. E a vinha esteve sob cuidados de muitas pessoas. Israel, vocês sabem, é um milagre de Deus na história. É uma intervenção divina. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, mas Deus forma um povo a partir de Abraão, de Isaque e de Jacó. Existe a multiplicação da descendência de Abraão, e dentre os muitos filhos de Abraão, o filho da promessa é Isaque, dentre os 2 filhos de Isaque, o filho escolhido, o filho da aliança, o filho da eleição é Jacó. E então Deus decide que Israel é o seu povo. E Deus quer que essa vinha, Israel, produza os frutos que ele deseja. Quais são os frutos? Os frutos que a lei previa. O próprio Moisés, lá no Deuteronômio, fala: os povos das outras terras vão observar como vocês vivem e dirão: que Deus é esse? Que povo é esse? Que tem leis tão justas. E as nações vão aprender com vocês. Alguns profetas disseram, na expectativa da era messiânica, 10 homens se agarrarão nas orlas da roupa de um judeu e dirão: leva-nos a Jerusalém, ensina-nos. Então a vinha, Israel, era para ser um testemunho de como o reinado de Deus é um reinado de justiça, é um reinado de paz, é um reinado de verdade. Curioso como nós cantamos estas coisas hoje. Nas palavras de Paulo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Israel deveria ser um testemunho para as nações. Mas Israel, normalmente, se desencaminhava e se desviava. Primeiro Moisés foi o legislador e botou lá as regras e conduzia o povo com seu cajado mágico, né? Que abria o mar vermelho, que feria a rocha, aquele mesmo cajado que ele jogou no chão e virou cobra, aquele negócio todo, né? Moisés tinha um símbolo do poder que Deus havia lhe outorgado. Então, estas coisas eram extraordinárias de ver. Mas depois Moisés some da história. Moisés, naturalmente, passa e vem Josué. Depois de Josué, vem os juízes. E aí, em algum momento da história, Israel vai vendo assim: olha, não dá certo, nós não somos como os outros povos, a gente está começando a brigar entre nós, uma tribo contra a outra, nós precisamos de um rei que governe sobre nós. E vão para Samuel, o último juiz, e diz: Samuel, coloca um rei aí para a gente. E aí Samuel vai falar com Deus, Deus fala: tranquilo, Samuel, o problema não é com você, o problema é comigo, eles estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, eles querem um rei, dê um rei para eles. Olha que interessante, não é? Israel não queria que Deus reinasse sobre eles. Isso quem disse foi Deus. Sou eu que estou dizendo, foi Deus que disse para Samuel. Eles não querem que eu reine sobre eles. Então dá um rei para eles. E os reis de Israel, todos eles foram tortos, né? O pessoal romantiza aí a vida de Davi, né, como se Davi fosse o rei ideal. De fato, segundo a novela da Record, ele é o melhorzinho de todos, né? Mas assim, não é exatamente um exemplo a ser seguido em todos os quesitos, né? Então não houve um rei que você possa dizer: esse aqui é 10. Esse aqui ganhou, como meus filhos na escola, excelente, parabéns. Não. Né? Aqueles trabalhinhos de escola, lembra que o professor escreve excelente, parabéns para todas as pinturas feitas que as crianças fazem aos 3, 4 anos, né? Tudo que eles fazem é parabéns. Mas vamos lá.
Nenhum rei recebeu 10. Por quê? Porque os reis não souberam conduzir o povo. Os reis não eram retos. Os reis não eram justos. Os reis eram corruptos. Depois vem o Babilônio, termina a monarquia, e quando eles voltam do exílio, eles ficam sob o domínio dos sacerdotes. Lamento dizer, Malaquias vai dizer que os sacerdotes eram tão corruptos quanto os reis. É por isso que Jesus está falando que Deus entregou a sua vinha a arrendatários. Deus deixou que pessoas cuidassem da sua vinha. Eu sei que vocês estão acostumados a ouvir a frase, Deus está no controle. E a gente acha, né, que isso funciona de uma forma determinista, que Deus está conduzindo tudo. E eu achei muito interessante quando, domingo passado pela manhã, o pastor Luciano nos fez uma pergunta, até subiu isso lá para o Instagram. Você acha que Jesus concorda com tudo que a gente faz? E você acha que Jesus concorda com tudo que a gente faz na igreja, na obra dele, em nome dele? Vou ser muito honesto com vocês. Se Deus estivesse no controle de Israel, como vocês foram intuídos, condicionados a pensar, Israel não andava tão torto. É porque Deus entregou a vinha para os arrendatários. Deus entregou a vinha para que os reis, para que os sacerdotes, para que os anciãos conduzissem o povo. Deus entregou a igreja, daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, para que os apóstolos conduzissem a igreja. Jesus falou, eu vou para o Pai, agora vocês tocam aí. O que vocês ligarem, está ligado. O que vocês desligarem, está desligado. Eu vou mandar o Espírito. E vocês fazem aí o trabalho. E ao longo da história de Israel, e ao longo da história da igreja, o destino do reino de Deus é colocado nas mãos de homens e de mulheres, para que a gente faça o reino de Deus se manifestar. É por isso que a gente ora ao Pai Nosso, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Mas quem é que faz a vontade de Deus na terra? Os arrendatários. Deus deixou a gente aqui para dar os frutos que Ele espera. O reino de Deus, irmãos, é de Deus, mas Ele deixou a gente para cuidar dele. Quando eu penso na terra, né, Deus fez o jardim e fez o jardineiro. E depois chegou para o jardineiro e falou, domina, cuida. Ora, Deus deu domínio para o homem. Eu sou daqueles que defendem que Deus deu vida a todas as criaturas, para que cada um cuide da sua. Eu devo assumir as rédeas da minha vida, da minha casa, da minha família, e me responsabilizar pelas minhas decisões e pelas minhas escolhas. Devo consultar o Senhor. Quando dá certo, foi Deus. E quando deu errado, foi o diabo. Assim é fácil, né? E a minha responsabilidade? É nenhuma. Mas voltando aqui para o texto, Israel foi dado àqueles administradores, aos sacerdotes, aos anciãos. E quando Deus vem para buscar o seu fruto, Ele não encontra. Eles não entregam para Deus aquilo que Deus quer. Por quê? Porque eles querem para si. Eles se apropriaram. A religião do templo já não existia para a glória de Deus. A religião do templo existia para a glória dos próprios sacerdotes. Era para manter uma elite que enriquecia e que explorava, inclusive, a fé e a pobreza. O sistema religioso de Jerusalém era mantido pela elite política. E era mantido a serviço dessa elite que queria se perpetuar no poder.
Então houve uma apropriação da vinha que era de Deus para os negócios. É por isso que Jesus chega lá e diz assim: o templo, a casa do meu pai, está escrito, era uma casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram o quê? Transformaram num covil de ladrões e salteadores. Vocês transformaram isso aqui em negócio. É por isso que não ficará pedra sobre pedra. Então, aquela religião que não servia mais para a glória de Deus, se cumpriu o que eles disseram. Quando o Senhor vier para visitar a vinha, depois de terem matado os servos, os profetas, a uns apedrejaram, a outros espancaram, a outros mataram, são os profetas. Depois vão matar o filho. Quem é o filho? É Jesus. Mas o dono da vinha vem e vai julgar esses arrendatários que mataram os profetas, servos, e mataram o filho, que é Jesus. E vai fazer o quê? Vai fazer perecer horrivelmente e arrendará sua vinha a outros. Então, o reino de Deus que era, digamos assim, associado com Israel, porque Israel era o povo de Deus, eles perderam essa oportunidade. Por quê? Se corromperam. Porque não entregaram para Deus os frutos de justiça que Deus requeria. E transformaram aquilo que era de Deus em algo que se tornou deles. Aí Deus faz o quê? Uma nova aliança, um novo povo. Que povo é esse? É a igreja. Que pode ter judeu. Os primeiros fundamentos da igreja são todos judeus. Todos os apóstolos eram judeus. Quem estava lá em Pentecoste era judeu, inclusive as mulheres. Depois é que vêm os gentios. Então não é que Deus rejeitou os judeus. Deus rejeitou o judaísmo. Deus rejeitou aquela religião. Deus rejeitou aquele culto. Deus rejeitou aquele sistema religioso. Mas aquele povo poderia entrar pela porta de Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. Então, os judeus perderam aquele status de exclusividade, vamos chamar assim, né, de um Deus étnico. Deus é Deus de todos os povos, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Então, agora todos estão convidados a ser povo de Deus. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? E no dia de Pentecostes já sai falando um monte de línguas dos outros povos, dizendo que essa mensagem não é só para Jerusalém, essa mensagem é para alcançar todos os lugares. Capadócia, Mísia, Bitínia, e tem lá acho que 13 localidades distintas mencionadas em Atos capítulo 2. Ou seja, esta mensagem, a boa nova, é para todos os lugares. A igreja é o novo povo. Hoje nós somos os arrendatários. E ao longo dos séculos, diferentes arrendatários foram nomeados para cuidar do reino de Deus. Porque o reino sempre será de Deus. A vinha é do Senhor. E a vinha é gente, a vinha é povo. E nós estamos neste mundo para cuidar de gente, para cuidar do povo. Mas gente que produza os frutos que Deus pretende ver. E quais são os frutos? O mesmo que está lá na lei, o mesmo que está nos profetas, o mesmo que está no Evangelho. Deus sempre esperou a mesma coisa: justiça. A vossa justiça, disse Jesus, deve exceder a dos escribas e fariseus. Deus espera justiça em nós. Deus espera compaixão. Deus espera misericórdia. Jesus disse isso: vocês cuidam do dízimo, do hortelã e do cominho, mas esqueceram da justiça, da misericórdia, da compaixão, da fé. Vocês não podem abrir mão dessas coisas, porque é isso que Deus quer. Então, o que Deus quer ver em nós? O amor.
que o órfão seja amparado, que a viúva seja amparada, que o necessitado seja acolhido, que o estrangeiro seja amparado. Deus quer que a gente viva uma humanidade que é de fato imagem e semelhança de Deus. Deus quer ver em nós discípulos de Jesus que façam as coisas da forma como Jesus faria. Então, ao longo dos séculos, essa vinha de Deus, chamada igreja, foi sendo confiada a arrendatários. E de quando em quando, Deus vem e dá uma olhada. O que vocês estão fazendo aí com o meu nome? O que vocês estão fazendo em meu nome? Como é que vocês estão administrando aquilo que pertence a mim? Porque a terra é do Senhor, a vinha foi plantada pelo Senhor, a torre foi construída pelo Senhor. Nós chegamos e encontramos tudo pronto. Nós estamos apenas administrando aquilo que é dele. E Deus requer de nós os frutos do amor, da justiça, que a gente construa um ambiente de paz, enfim, que a gente seja verdadeiro, que a gente seja honesto, que a gente seja sincero. Vocês sabem todas estas coisas. E não preciso dizer o óbvio para vocês. Nós nos espelhamos em Jesus Cristo. Mas eu quero dizer também que ao longo da história, muitas vezes a igreja foi peneirada, implodida, demolida, igual Deus fez com a velha religião lá do Templo de Jerusalém. Aquela religião acabou, o templo foi destruído, sacerdotes, nunca mais houve sacerdote. Tem os Cohen, né, a liderança sacerdotal, a etnia dos descendentes de Arão. Entre o povo judeu, eles têm os Cohen entre nós. Quando se reúnem na sinagoga, se pergunta, há um Cohen entre nós? Alguém de nós aqui é de família sacerdotal? Tem, então ele tem primazia na leitura da Torá. Isso é culto lá da liturgia judaica até hoje. Mas não é o judaísmo hoje que representa Deus na terra. É a igreja de Jesus Cristo. Há uma nova aliança que foi posta. E a aliança firmada no sangue do Cordeiro, que foi derramado por gente que já foi rejeitada. Então hoje nós somos a igreja, a continuidade dessa nova aliança. E de quando em quando a igreja foi examinada. E é por isso que de vez em quando a igreja passa por uma metamorfose, por uma implosão. Se você pensar na reforma protestante, o que é isso? Possivelmente uma dessas descidas que Deus dá para ver o que está acontecendo, o que se faz em nome dele, e diz assim, espera lá, que história é essa? De vender perdão para construir uma basílica em Roma. Isso não está certo. Aí vem alguém e denuncia. Então nós entendemos que isso é uma ruptura na igreja. Por quê? Porque é uma busca daquilo que é a justiça de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. E estou dando um exemplo que historicamente é bem documentado e bastante conhecido. Mas não é o único momento em que Deus desce e examina a igreja. E eu quero dizer a vocês que penso que hoje a igreja está de novo sendo examinada. Nós estamos agora vivendo uma época de um confronto por mídias sociais. E nas mídias sociais, é possível as pessoas falarem pequenas frases, pequenas coisas, sem explicar muito bem o que querem dizer, e os outros engolem sem muita reflexão. Então nós temos gente hoje dizendo, né, que a igreja está doente por causa do liberalismo teológico do século XIX. É esse liberalismo que está matando a igreja. Mas também tem gente dizendo que é o conservadorismo, o tradicionalismo,
que está matando a igreja? Tem gente talvez dizendo que esse excesso de espiritualização das coisas, essa mistificação da igreja, esse sincretismo religioso, né, que alguns estão chamando até de candombleia, né, esse negócio meio esquisito que está acontecendo, isso aí está enlouquecendo a igreja. Quem vê lá o crente aranha sabe do que eu estou falando. Né? Então, esse negócio é doideira, não é possível esse negócio. Está acontecendo dentro das igrejas. Né? Então, tem tantas doenças. Uns acham que é um extremo, outro acha que é outro. A doença é porque a política entrou na igreja. E outro vai dizer que a doença é porque a igreja não está querendo exercer o seu papel de influência política. Então, cada um tem a sua receita para explicar por que as coisas estão mudando. Se cada um tem direito à sua receita, permitam-me enunciar um pouco da minha percepção. O mundo está mudando profundamente, e hoje estava conversando com o Paulo pela manhã, e ontem estava conversando com o André Lustosa, e o mundo está mudando profundamente no valor que ele dá às instituições. E a igreja é, de longe, uma das instituições mais respeitadas que há no mundo. A igreja, a religião, é uma das religiões, uma das instituições mais importantes na sociedade ocidental. É parte constituinte, inclusive, das nossas constituições, por exemplo. Não é? A igreja, ela exerce um papel de influência muito grande. Não faz muito tempo atrás, nós tivemos a Igreja Católica como expressão, na época do Império, de igreja oficial. Depois, nesses anos republicanos, de liberdade religiosa, separação de igreja e Estado. Tanto igreja evangélica, igreja protestante, igreja romana, são instituições respeitadas. Mas nós estamos chegando numa época em que as coisas estão mudando muito. A sociedade não vê as instituições mais como algo tão importante. Hoje, o indivíduo vale mais que as instituições. A sociedade mudou, nós temos uma cultura pós-moderna que o indivíduo é mais importante que as instituições. As liberdades individuais se impõem às tradições que já estavam postas. E o mundo mudou muito. Né? Eu usei hoje um exemplo com o Paulo. Né? Você colocaria o seu dinheiro na mão de um estranho? Você pegaria o seu pagamento e colocaria na mão de alguém que você não conhece, dizendo assim, cuida disso para mim, semana que vem eu pego com você. Mas o seu dinheiro está no Nubank. E quem é o Nubank? Onde é que é o Nubank? Quem é o dono do Nubank? Quem é o gerente do Nubank? Se o seu dinheiro sumir na conta, onde é que você vai reclamar? Cara, mas seu dinheiro está lá. A mentalidade nossa mudou. A instituição antigamente era um banco. Hoje é um app. Hoje é um aplicativo. O mundo mudou. E você confia. Você confia nesse aplicativo. Você pega todo o seu dinheiro e aplica lá. É sério. Não é uma coisa que você nunca viu. Que você não sabe de quem é e você não sabe onde está. É parte. Né? O Banco do Brasil está aqui. Está ali também, né? Mas se eu quiser conversar lá, eu nem consigo. Eu tenho que resolver tudo aqui. Porque é o novo mundo, é o mundo moderno. Então, nesse mundo moderno, você e o seu dedinho, numa telinha, resolvem quase todos os seus problemas. Eu já recebo orações para o WhatsApp. O negócio está sério. O culto está na tela. O pastor está na tela. O estudo bíblico está na tela. Então, nós estamos numa nova relação em que a igreja hoje está sendo avaliada pelas pessoas.
essa igreja institucional, de quando em quando, ela é provada por Deus, se ela está entregando os frutos que deveria ou não. Quando a igreja se torna um negócio, quando a igreja se torna propriedade dos homens, talvez Deus desça para ver a vinha e não goste muito do que esteja vendo. E talvez Deus entregue a sua vinha na mão de outras pessoas. Será que não é possível que depois de 200 anos de igrejas institucionais, patrimonialistas, que tem clero organizado e uma série de outras coisas, confissões teológicas, dogmáticas, será que estas coisas não estão se tornando reinos pessoais, ao invés de serem reino de Deus? Será que estas instituições não estão cometendo mais injustiças do que justiça do reino? Há pouco tempo a igreja punha mais gente para fora do que para dentro. Eu me lembro quando a gente começou a plantar congregações, e eu procurei usar um critério. Tinha que ter algum, né? Assim, olha, vamos começar igrejas onde não há opção a estas igrejas mais legalistas e mais rígidas, que estão excluindo jovens porque jogam futebol, que proíbem os homens de usar uma bermuda e as mulheres de cortar um cabelo ou usar uma calça comprida. Vamos nessas cidades onde tem mais crente excluído do que crente frequentando a igreja. Isso eu falava 20 anos atrás. Vamos oferecer uma alternativa nesses lugares onde as pessoas estão sendo botadas para fora da igreja. E, de fato, em algumas pequenas cidades, a gente encontrava uma igreja com 20, 30 crentes, e você talvez chegasse lá e perguntasse, pastor, quanta gente você já batizou aqui? Já batizei 80. Por que só tem 20 aqui? Está tudo excluído. E por que excluiu? Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que é uma matemática exata, mas mais ou menos era esse o espírito que me animava a abrir igrejas em lugares pequenos, em cidades menores, onde não havia uma presença de uma igreja um pouco mais, vamos chamar de contemporânea, tolerante. Hoje as coisas mudaram nesse sentido, né? O pessoal parou de fazer isso por aí, graças ao bom Deus. Mas vejam, será que nós não estamos vendo agora, ou estamos entrando num período em que Deus pode estar examinando a sua igreja, como Ele sempre fez? Ou nós achamos que nós estamos perfeitos? Estou dizendo nós numa espécie de coletividade da igreja evangélica espalhada no Brasil e no mundo. Nós somos a última Coca-Cola do deserto, não temos nada a melhorar. Ou nós não podemos passar porque nós somos perfeitos. Como eu costumo dizer a vocês, as minhas perguntas são mais complexas que as de vocês. E eu não tenho medo de compartilhá-las com vocês. Eu me encaixo nesse cântico aqui. Eu não tenho medo de falar das minhas fraquezas, nem das minhas fragilidades, porque eu tenho amigos. Vocês são meus amigos, eu consigo me abrir com vocês. O que eu quero convidar vocês é a pensarem que nós temos que ser uma igreja que reflita o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é acolhimento, o reino de Deus é cuidado, o reino de Deus é viver o Evangelho. Nós temos que nos preocupar em que Deus, quando venha nos examinar, nos encontre fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. E nós temos que ter cuidado para não nos deixarmos envolver com essas muitas vozes que clamam no mundo, dizendo o que nós devemos ser para sobreviver como instituição. Talvez nós devamos, de fato, ser mais orgânicos, menos institucionais. Talvez nós devamos, de fato, sermos mais tolerantes
embora alguns achem que nós devemos voltar a ser mais rigorosos, nós temos que escolher caminhos. Mas o que vai acontecer no Brasil, gente, não é diferente do que aconteceu na Europa e do que acontece na América do Norte. Nós estamos indo na mesma direção. Um evangélico nominal, um evangélico desigrejado. E eu tenho, esses dias, por causa dos casamentos, que foram alguns, e por causa dos sepultamentos, que foram alguns, eu me encontrei com alguns desigrejados. E eles me disseram, e tem gente que veio até em casa e disse isso, eu não estou dando conta. Eu até tento, mas eu não estou dando conta de caminhar com essa igreja institucional. Mas será que eles estão se afastando de Cristo? Ou só estão cansados de uma coisa que já cansou mesmo? Alguns que estão aqui entendem o que eu estou dizendo, porque também estão cansados. Alguns que estão aqui também entendem que a gente precisa de novos ares, de novos modelos, de novas formas de nos relacionarmos e de nos ligarmos. Porque nada vive para sempre. Só Deus. O período dos juízes passou. O período da monarquia passou. Durou séculos, mas passou. O período dos sacerdotes durou quase 5 séculos, mas passou. O período da igreja do primeiro século durou algumas décadas, né? Aquela igreja lá de Jerusalém, a igreja helenista de Pedro, a igreja judaica de Tiago, aqueles momentos do primeiro amor, passou. Talvez por isso a carta do Apocalipse à igreja de Éfeso, você abandonou o primeiro amor. Talvez depois de algumas décadas as coisas já estavam sendo modificadas, não é? A igreja romana, com seu poder medieval, passou. Hoje a igreja romana é outra coisa. As igrejas do Oriente se transformaram. A igreja evangélica se transformou. A igreja evangélica é uma metamorfose ambulante. A gente não consegue mensurar o ritmo acelerado das transformações que acontecem na igreja evangélica. Então, há mais de uma forma da gente cumprir a nossa missão. E a gente precisa discernir o que Deus quer para nós nesse tempo que se chama hoje. Como é que nós vamos apresentar os frutos que Deus quer ver em nós? O que nós devemos fazer? Como devemos agir? Quais as novas fórmulas? Qual é o novo diálogo? Ou devemos voltar às velhas práticas, às velhas formas? Uns vão dizer que sim, nós temos que voltar. E outros vão dizer sim, nós temos que avançar. E outros vão dizer não, vamos ficar aqui. São os dilemas dos nossos dias. Mas uma coisa eu sei, algo está acontecendo. Deus está fazendo algo. Deus está transformando a mentalidade de muita gente. Deus está renovando o amor pelo Evangelho em muitos corações. Mas de uma forma diferente. Um amor por Jesus. Um amor pelo próximo. Um amor solidário. Um amor que não é, talvez, tão institucional, mas um amor que é principalmente relacional. Amor por pessoas. E eu quero dizer a vocês que, na minha opinião, esse é o caminho. Porque se a sociedade hoje lá fora diz que as pessoas, individualmente, são mais importantes que a coletividade, nós temos que pregar o Evangelho no nosso momento, para a nossa sociedade. Então, se no mundo de hoje,
o indivíduo é importante, nós temos que valorizar os indivíduos. Ao invés de querermos colocar todo mundo na forminha de gelo para que todos fiquem iguais, como era no passado, vamos padronizar, vamos igualar, todo mundo se veste igual, corte de cabelo é igual, o jeito de falar é igual, as tribos de Jeová têm todo o seu mesmo jeitão. Talvez nós devamos, talvez não, creio que nós devemos nos acostumar com esse novo modelo, em que nós teremos cada vez mais diversidade, cada vez mais diferenças, cada vez mais respeito aos indivíduos, sem que isso quebre a nossa unidade em Cristo Jesus. E esse é o grande desafio. É eu ver Cristo no outro que é tão diferente de mim. É eu ver Cristo num homem de terno e gravata e ver Cristo num barbudo tatuado. É eu ver Cristo numa menina que tem um visual gótico, assim como eu vejo Cristo em uma menina que se veste naquelas lojas de roupa de crente. Estou usando os exemplos bem radicais. Mas é eu não olhar para a aparência, mas eu olhar para a essência e ver se o Evangelho está lá de fato no coração dessa pessoa. E o que é o Evangelho? Não é a forma como ela se veste, mas é a forma como ela ama, a forma como ela crê e a forma como ela serve a Deus. Em justiça, retidão e verdade. Cada um no seu ritmo, cada um no seu jeito. Eu vejo que é por aí que é o caminho. Aceitarmos a diversidade como a regra e a unidade como a exigência do Evangelho. Porque Jesus disse, quando vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês, o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos. E amar o diferente é a grande dificuldade que se impõe a nós. Jesus fez isso. Entre os 12, ele chamou um zelote e um publicano. Jesus gostava de complicar a vida. Jesus botou todo mundo na mesma mesa para beber do mesmo cálice. A gente precisa aprender a fazer a mesma coisa. Amém? Essa é daquelas para pensar. Leve para casa, se precisar, assiste de novo. Eu também vou fazer isso. E vamos refletir. Vamos orar para que Deus nos dê direção nesses tempos novos, de novas compreensões. Eu estou um pouco de ansiedade para mais divulgação do censo religioso. Quero analisar o censo com atenção, para ver o que vem de novo na percepção da sociedade brasileira. Há 2010, eram 7 milhões de desigrejados. Vamos ver quantos são agora. E é para essas pessoas, talvez, que Jesus quer que nós olhemos. E talvez seja com eles que Jesus quer que nós também nos importemos. Que mensagem nós temos para esse mundo que quer Jesus, mas não quer igreja? Como é que vai ser? Vamos pensar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Dá para o pessoal do louvor voltar e a gente vai terminar com uma música alegre, contrariando isso. Mas uma música que vocês cantaram. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor. Eu acho que a letra dessa música tem muito a ver também com o que falamos agora. Não é? É complicado a gente pensar nisso. Mas quando você cantar essa música de novo, pensa, ela começa, que quebra o jugo.
E era isso que Isaías disse para o povo: vocês jejuam, eu quero que vocês quebrem o jugo daquele que está sendo afligido, daquele que está sendo escravizado. Meus irmãos, me permitam dizer, a igreja já foi lugar de opressão para muita gente. Tem muita gente ferida porque foi oprimido na igreja. Não pelo diabo, mas pelos pastores. Não é fácil ser pastor hoje em dia. Senhor, é com temor que eu estou todos os domingos aqui diante deste povo. E o Senhor sabe, ó Deus, como todos nós que estamos aqui, e eu particularmente, o Senhor sabe como eu amo este lugar, como eu amo este povo, como eu amo esta casa, como eu amo e respeito a memória de tudo que se fez neste lugar. E como trago de fato no meu coração uma apreensão por deixar um legado tal qual eu recebi, que tenha continuidade, por anunciar um evangelho que seja genuíno, que seja verdadeiro, que esteja em harmonia com a voz do que o Espírito diz à igreja. Um evangelho que possa permitir às pessoas conhecer a Jesus, viver para Jesus, amar a Jesus. Porque eu passarei, Senhor, assim como passaram os pioneiros que estiveram por aqui. A denominação que abraçamos, Senhor, todos passarão, como muitos já passaram. Mas o Evangelho, o reino de Deus, o governo de Jesus Cristo, a obra de Deus, a vinha do Senhor, ela vai continuar. Mudam os arrendatários, Senhor, mudam os trabalhadores, mas o dono da vinha é o mesmo. E a vinha foi plantada por ele, e a vinha vai permanecer. A igreja vai permanecer, Senhor, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus Cristo. O Evangelho não é nosso, Senhor. O Evangelho é a mensagem de Deus para a humanidade. É a boa nova que foi trazida por Cristo, que foi preservada pelos apóstolos e que é anunciada no poder do Espírito Santo até hoje. E continuará a sê-lo, Senhor. Mas o reino de Deus não passará. Por isso nós oramos, Senhor, pedindo que nos dês graça para sermos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, para fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, para sermos a resposta do Senhor para a nossa geração. Porque nós não vivemos mais, Senhor, nos dias de Moisés no deserto, nós não vivemos mais nos dias da Jerusalém do templo, nós não estamos mais na dispersão, ó Deus, pelo mundo grego-romano. Nós vivemos no Brasil do século 21, estamos diante de uma sociedade transformada, Senhor, num ritmo acelerado, vendo as nossas crianças nascerem, os nossos adolescentes ouvirem o Evangelho e os nossos jovens perderem a fé. Nos preocupando, Senhor, com o futuro da igreja, com o nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas as nossas preocupações, Senhor, as lançamos diante de Ti, porque elas não podem se resolver senão no Senhor. E é por isso que nós oramos ao Deus de infinita graça, ao Deus de infinito amor, que nos oriente, que nos dirija, que envie, Senhor, os profetas a nós, mas que nós ouçamos os profetas, que nós não sejamos como aqueles que rejeitaram os que foram enviados, e por isso, ó Deus, crucificaram o Filho. Mas que nós ouçamos a voz da profecia, que nós ouçamos a voz do Espírito, que nós ouçamos as Escrituras e que nós ouçamos
aquilo que o Senhor tem feito pelo mundo e entre nós, para que discernamos o nosso caminho com sabedoria, com humildade, com entendimento, com temor, com zelo, Senhor. Guarda-nos do orgulho, guarda-nos da arrogância, guarda-nos da prepotência, Senhor. E que nós também nos guardemos de nos assenhorarmos daquilo que nunca pertenceu a nós. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua, só tua, é a glória para sempre. Amém. Amém.